Aleluia. Irmãos, que dia maravilhoso para não sair de casa, não é verdade? Frio, chuva, glória a Deus, aleluia. Um típico dia curitibano, amém? Temos que agradecer a Deus pela chuva. Cada vez que chove eu me lembro desses 2 anos quase que ficamos nessa estiagem, né? Irmãos, depois disso acho que eu nunca mais vou conseguir ficar triste quando chove. Eu confesso para os irmãos que tinha vezes que eu ficava triste quando chovia. E geralmente quando chovia em dia de culto eu ficava mais triste ainda. Mas hoje eu não consigo mais ficar triste, sabia, gente? Cada vez que chove, pastor Marquinhos, eu dou glória a Deus. Não é? Porque há 2 anos com rodízio de água ninguém merece, não é verdade? Amém? Irmãos, como nós anunciamos, hoje eu vou começar uma série de mensagens, mas não é só uma pregação, não é? Eu quero dedicar aí algum tempo, talvez 2 ou 3 meses, não é? Vamos ver o que o Senhor vai nos conduzir, a nós dedicarmos esse tempo dos cultos de terça-feira, para nós buscarmos a liberação dos dons do Espírito Santo na nossa vida, amém? Quem quer ir ter na sua vida a liberação dos dons do Espírito Santo? Levanta a mão, amém, aleluia. Então nós vamos buscar, não é? Teremos sempre um momento da palavra onde eu quero ensinar você sobre os dons, porque nós sabermos sobre os dons é muito importante. E todo culto terça-feira nós terminaremos com uma oração aqui na frente. Você vai vir aqui à frente, eu vou orar por você, e aí o pastor Marquinhos vamos colocar a nossa mão sobre a sua cabeça, para que Deus libere na sua vida e através da sua vida os dons do Espírito Santo, amém? É muito importante que você esteja preparado para receber. E como que você vai estar preparado para receber? É importante que você tenha como um dos focos da sua vida este ano, além de, óbvio, né, estabelecer uma parceria com o Espírito Santo. Nós vamos aprender que a manifestação dos dons fazem parte desta parceria com o Espírito Santo. É você se preparar para buscar os dons. A Bíblia diz que somente quem pede, recebe, somente quem procura, acha, e a porta se abre para aquele que bate, amém? Então é importante que você faça isso diariamente na sua vida. Comece a colocar no seu momento de devocional diário, das suas orações diárias, essa busca pelos dons. E toda busca começa através de um pedido, é ou não é verdade? Amém? Então você tem que pedir, você tem que procurar, você tem que se consagrar para isso, e através da palavra eu vou te ensinar o caminho, amém? Mas entenda uma coisa: se você não orar, se você não buscar no seu momento diário e particular com Deus, você não vai conquistar. Deixa eu dizer algo para você aqui, irmãos, olha só. Deus só vai te dar, Deus só vai fazer na sua vida aquilo que você busca dele diariamente. Diariamente. Se você buscar um dia sim, um dia não, não vai acontecer. Nós temos que buscar diariamente até que o Senhor nos dê. O Senhor Jesus nos fala de um dos grandes princípios de conquistar em Deus, é nós prevalecermos constantes, diariamente, orando por aquilo que o Senhor quer que a gente ore e por aquilo que a gente quer do Senhor. Amém? E na verdade, isso combina com os princípios que regem a vida, né? Se você for ler qualquer livro de liderança, não é? Você vai ver que você só vai ser bom em alguma coisa se você tirar um tempo para pensar nisso todos os dias da sua vida. Você está me entendendo? Nem todos os dias você vai, talvez, fazer algo, né? Então vamos dar um exemplo. Se você quiser ser bom em química, né? Se você quer ser bom em química,
um doutor em química, todo dia, mesmo que você não esteja trabalhando, você vai ter que, pelo menos, ler alguma coisa, ter contato com alguma coisa. E isso que você faz diariamente vai gerar um resultado ao longo do tempo na sua vida, não é? Na nossa vida com Deus é assim. Na verdade, nos outros aspectos da nossa vida, porque o Senhor estabeleceu que assim seria na nossa vida espiritual e, consequentemente, para todas as outras coisas, amém? Então, eu quero te dar uma direção aqui. Faça da busca pelos dons, não é? Que a busca pelos dons faça parte da sua oração diária, amém? Glória a Deus. E hoje eu quero começar então a falar sobre os dons do Espírito Santo, amém? E nós vamos começar bem do básico, meus irmãos. Bem da onde? Bem do básico. Mas olha só, não subestime o básico. Primeiro, porque o básico é sempre importante. Você está me entendendo? Muitas vezes porque nós deixamos as coisas básicas de lado, nós incorremos em erros que podem desestruturar, não é, a médio ou a longo prazo a nossa vida espiritual, nossa vida de fé. Nós não podemos esquecer dos princípios básicos da vida de fé. E até porque, outro motivo também, porque quando a gente fala de algo que é básico, nós estamos falando de algo que dá base, de algo que dá sustentação, amém? Como o alicerce de uma casa, é a base de uma casa. O que é básico em uma casa? Aquilo que é o mínimo que é necessário para mantê-la de pé, amém? Aleluia, glória a Deus. Está chovendo lá fora, está chovendo um pouco aqui dentro, não sei o que aconteceu ali, meu irmão, não é? Mas eu quero incentivar você a não olhar para a goteira e olhar para mim, amém? A goteira não vai te abençoar, então esquece a goteira, depois que parar de chover a gente vai ver o que está acontecendo aí, mas fico olhando para mim, estou vendo que tem uns irmãos que estão olhando assim, esquece aquela água ali, meu irmão, não é cachoeira, então, né? Presta atenção aqui, Deus não vai te abençoar através daquela água ali hoje, amém? Tá certo? E por incrível que pareça, muitas pessoas nunca foram instruídas nas coisas básicas. Não é incomum, não é, eu encontrar pessoas que não sabem o básico da sua vida de fé e por isso às vezes sofrem. Então vamos começar bem pelo básico hoje, amém? E o nosso texto base para nós tratarmos sobre os dons do Espírito Santo vai ser 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1. Amém? Eu vou ler na NTLH. E na NTLH diz assim: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Amém? Irmãos, os dons do Espírito Santo, eles são ferramentas, e estão entre as mais importantes ferramentas que nós precisamos ter para termos sucesso naquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nós estamos construindo a igreja, amém? Se nós lermos lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 12, coloca aí para nós, diz assim, ó, ele fez isso, fez o quê? Ele deu os dons, né? Ele levantou alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Só quem é povo de Deus levanta a mão aí. Hoje vocês têm que levantar a mão, porque se meia dúzia não levantar a mão aqui, ninguém levanta a mão hoje. Amém? Então, se você é povo de Deus, entenda, você tem uma responsabilidade, você precisa fazer o serviço, sim ou não? Não, olha aqui para mim, quem é marido tem que fazer serviço de marido, sim ou não?
Quem é esposa tem que fazer serviço de esposa. Você conhece alguém que é marido ou esposa que não gosta de fazer o serviço de marido e de esposa? Você conhece alguém? Eu conheço. Essa pessoa é feliz? Não é feliz. Quem é filho, viu, Rafaela? Tem que fazer serviço de filho. É ou não é verdade? Concorda comigo? Não é? Já viu um filho que não quer fazer serviço de filho, Jessé? Feliz? Geralmente é emborrado, triste. É ou não é verdade? Sim ou não? Eu posso fazer da minha filha a filha mais feliz do mundo, mas eu posso fazer da minha filha também a filha mais perturbada do mundo. Posso ou não posso? Porque se ela não fizer o que eu tenho que fazer, eu vou perturbar ela, meu irmão. Vou. Entendeu? Não é? Eu gosto assim, quando o dia está bem frio, e a Rafaela esquece de fazer uma coisa que ela tem que fazer, o serviço que ela tem que fazer, e eu abro a porta do quarto e falo assim: meu amor, tu não fez o que eu te pedi? Ai, pai, esqueci. Eu falo: então levanta e faz, porque tem que fazer o serviço. É ou não é verdade? Pergunta se eu fico com pena dela. Não, não é? Porque isso vai evitar que lá na frente ela sofra. Você está entendendo? Então, irmãos, olha só, um crente que não faz o serviço de cristão vai ser um crente feliz ou vai ser um crente infeliz? Vai ser um crente que todo mundo quer perto ou um crente que todo mundo quer longe? Longe, porque as pessoas que não fazem o serviço que tem que fazer não vai ter uma vida feliz. Não é verdade? Concorda? Imagina você arruma um emprego, pastor Marquinhos. Tem os irmãos que sempre vêm pedir para a gente arrumar emprego, né? Entendeu? E tem gente, meu irmão, que não dura no emprego. Você já viu isso? Não, me diz uma coisa, irmão. Quem é a pessoa que não dura no emprego? É a pessoa que é ruim de serviço. É ou não é verdade? Toda pessoa que é ruim de serviço não dura no emprego, não para em emprego nenhum. E assim são os crentes. Crente ruim de serviço é infeliz. Crente ruim de serviço não para em lugar nenhum. Você tá, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é ruim de serviço aqui, eu tenho certeza absoluta que você já pensou isso daqui umas trocentas vezes. Pastor, isso é uma indireta? Não, isso é princípio. Isso é o quê? Você pode nunca ter me falado, mas eu sei, porque é um princípio que rege a vida. Pergunta para uma esposa ruim de serviço, pergunta: você já pensou em divorciar? Ela vai dizer: um monte de vezes. Pergunta para o marido ruim de serviço: você já pensou em divorciar? 300 vezes. É ou não é verdade? Pergunta para um funcionário ruim de serviço. Olha para uma pessoa, olha para os seus colegas assim, de trabalho e vê aquele que é ruim de serviço. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem vontade disso daqui? Já tenho, inclusive estou com uma agora. Você está entendendo? Meu irmão, a pessoa que é ruim de serviço, a pessoa que é ruim de serviço é que nem o seu boneco, ela sai de costa para pensar que ela está entrando. Você está me entendendo? Quem lembra do seu boneco que a gente escolheu para o seu Raimundo? É só os mais velhos, né? Você tá, então, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, para a gente construir algo, a gente tem que ter ferramenta. É ou não é verdade? Sim ou não? Eu, por exemplo, para construir esse sermão que eu estou pregando para vocês hoje, eu tenho que ter ferramenta. Eu me lembro quando as ferramentas eram todas físicas, né? Eu lembro que cada vez que eu preparava um sermão, eu sempre gostei de ter Bíblias de várias traduções, porque elas se completam. Às vezes, dependendo de uma tradução, ela favorece um entendimento, dependendo da outra tradução, favorece outro entendimento. Eu tenho a minha tradução padrão. A tradução que eu mais gosto de ler
é NTLH, tem gente que gosta da NVI, tem gente que gosta da Almeida, da Revista Atualizada. Pastor, qual que é melhor? É uma questão de gosto, meu irmão. Gosto cada um tem o seu. Mas eu sempre gostava de ter várias. E eu sentava fazer um sermão assim, pastor Marquinhos. Era 3, 4 bíblias em cima da mesa. Uma concordância bíblica que eu tinha antiga, que cada vez que eu mexia nela, atacava renite. Entendeu? Né? Eu herdei uma concordância do meu pastor, meu pai na fé, e que ele herdou de alguém também. Então pensa naquela concordância, mas aquelas boas, sabe, aquelas concordâncias boas, grandona assim, tinha tudo que é coisa lá, entendeu? E aí, né, aí mais o caderno e depois o computador para mim digitar, aquela coisa toda. Hoje, meu irmão, eu tenho tudo isso aqui, ó, dentro do celular, um monte de ferramenta. Antes era né, os livros, agora são os aplicativos, mas sem ferramenta, não é? Eu até conseguiria fazer um sermão, mas ia me dar muito mais trabalho. Quer dizer, sem Bíblia eu não conseguiria fazer um sermão. Como é que eu vou fazer um sermão sem Bíblia? Você está me entendendo? Cada pessoa dentro do seu trabalho que ela tem que fazer, ela precisa de determinadas ferramentas. É ou não é verdade? Sim ou não? O missionário agora está se especializando para fazer sobrancelha. Ela quer começar a fazer sobrancelha no salão da Gorete lá. Meu irmão, já gastei um dinheiro já comprando ferramenta. Mas pinça, que pinça é essa? Cara do veneno é essa, meu irmão? Entendeu? Não é? Agora ela quer uma lupa, que tem uma luz assim, entendeu? Ela pediu de aniversário, nossa Deus, eu perguntei o preço, meu Deus do céu, que lupa é essa, meu irmão? Vai durar para a eternidade. Que não é só pinça, tem que ter pinça para isso, tem que ter pinça para aquilo, e, né, são as ferramentas. Eu falei para ela assim, meu irmão, tu precisa de tudo isso? Assim, ela falou assim, meu amor, são as ferramentas, se eu não tiver, eu não posso fazer. São as ferramentas. Não é? Pastor Marquinhos, lá no seu trabalho lá, pastor Marquinhos, né, tem que ter ferramenta específica. E é uma só? Não, tem que ter ferramenta. Se não tiver ferramenta, não trabalha. E os dons do Espírito Santo, eles são as ferramentas que no serviço nós usamos para construir o corpo de Cristo. Não são só essas ferramentas, todos os dons são ferramentas, não é? Nós temos as ferramentas dos dons ministeriais, né, que está aqui em Efésios 4:11. Nós temos as ferramentas dos dons do Espírito Santo, para fazer milagre, revelação, né, que vem do mundo do Espírito. Nós temos as ferramentas de Romanos 12, que são os dons do serviço, os dons do amor. Nós temos a ferramenta do fruto do Espírito, que também é uma ferramenta, não é verdade? É uma ferramenta para, né, para nos tratar internamente, para nos capacitar a ter um bom relacionamento com a gente mesmo, um bom relacionamento com os outros e um bom relacionamento com Deus. Então, quem não tem fruto do Espírito não se relaciona consigo mesmo. Você vê uma pessoa aborrecida, chateada, triste, decepcionada com ela mesma? Sim ou não? É porque provavelmente tem faltado domínio próprio nela. Como fruto do Espírito, aí ela se frustra com ela mesma, se aborrece com ela mesma. Não é verdade? Às vezes que xinga os outros, tem aquele ímpeto assim, não é? Não tem paciência, aí depois fica aborrecida com ela mesma. E uma pessoa que tem problema com ela mesma, irmão, vai ter problema com quem mais? Com todo mundo, até com Deus. Nem os anjos aguentam o ser humano sem o fruto do Espírito Santo, nem ela se aguenta, imagina os outros. Então são ferramentas de relacionamento para a gente poder, né, suportar com amor as pessoas difíceis e para poder se bem relacionar com as outras pessoas, com a gente mesmo e com Deus, amém? Mas nessa série de mensagens eu não vou falar especificamente sobre essas outras ferramentas, eu quero falar especificamente sobre essa ferramenta aqui dos dons do Espírito Santo, amém? E o apóstolo Paulo ele fala algo muito interessante, que para a gente poder usar essas ferramentas, ele fala assim, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade. Fala assim, verdade. Por que a gente precisa saber a verdade? O que a verdade de Deus faz na nossa vida?
que a verdade faz? A verdade liberta. Você está me entendendo? E quando você passar a conhecer a verdade sobre os dons do Espírito Santo, você será liberto daquilo que impede a manifestação deles na sua vida. E eu entendo, não é, pela fé que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência que eu tenho, que se você está andando dentro desse caminho que o Senhor propôs para nós, né, porque isso aqui, o que nós estamos pregando não é simplesmente uma mensagem. Eu não sou, como eu já falei, acho que falei no domingo, eu não sou teólogo, eu não sou professor, eu sou pastor, e pastor faz o que com o rebanho? Guia um rebanho, sim ou não? Não é? O que a Bíblia diz sobre o pastor? Nesse caso não está falando sobre mim, mas está falando sobre o nosso bom pastor, mas eu estou auxiliando ele, amém? O que diz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas. Então o que eu, como pastor, auxiliando o bom pastor, o grande pastor, quero fazer na sua vida? Fazer você fazer determinadas coisas. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, levar você a lugares. Ele me leva ou me guia às águas tranquilas. Então, se você não é, tem deixado eu fazer, se você tem me deixado fazer com que você faça o que você tem que fazer, se você tem me deixado pelo dom que Deus me deu e pela manifestação do Espírito te levar a lugares, então você está andando, então você já tem o Espírito Santo em você, e você também já se rendeu ao Espírito Santo, amém? E eu acredito, deixa eu fazer um parênteses aqui agora, tá bom? Isso é uma fé particular minha, você não precisa crer, isso é o meu jeito de crer, amém? Eu acredito que a partir do momento que nós já nos rendemos ao Espírito Santo, já pode haver a manifestação dos dons dele através da nossa vida. Porque, entenda uma coisa, olha só, por que eu creio assim? Porque para o Espírito Santo se manifestar através dos dons da nossa vida, nós temos que dar liberdade a ele, sim ou não? Nós temos que deixar fazer o que ele quer, sim ou não? E eu entendo que eu só deixo o Senhor fazer na minha vida aquilo que ele quer fazer quando eu me rendo a ele. Me rendo ao propósito dele e me rendo ao plano que ele tem para a minha vida. Lembra que isso é como os céus abertos, não é? Que daí a palavra de Deus passa a ser na nossa vida como a chuva é para a terra, e ela nunca volta vazia. Se você não se rendeu à palavra de Deus, se você não se rendeu ao propósito do Senhor e ao plano dele para a sua vida, o propósito é um só, né? Mas o plano é particular para cada um, que ele fez quando a gente estava na barriga da mãe da gente. Se você já se rendeu a esse plano aí, então você tem céus abertos sobre a sua vida. A palavra de Deus não volta vazia. Então você tem sido conduzido. Amém? Então eu creio que a partir do momento que a gente se rende ao Espírito Santo, já pode haver a manifestação dos dons. Então se você tem me deixado fazer, você fazer o que você tem que fazer. E se você tem me deixado te conduzir aonde o Senhor quer que você vá, eu tenho plena convicção de que você já está pronto para que os dons do Espírito Santo sejam manifestos através da sua vida, amém? E nós já começamos a caminhar esse novo trecho da nossa caminhada, de termos intimidade com Ele, amém? Irmãos, serão ministrações de domingo poderosas e as de terça-feira também, né? Entendeu? Te preparando para a manifestação dos dons, amém? Então eu creio nisso, não é? Mas, se você não conhecer a verdade sobre os dons do Espírito Santo, você não será liberto de coisas que impedem essa manifestação, amém? Eu quero começar a falar para você sobre essas verdades
sobre o Espírito, sobre os dons do Espírito Santo. E a primeira verdade que eu quero falar sobre os dons do Espírito Santo, na verdade, quando Paulo começou a tratar com a igreja lá, ele falou por último dessa verdade, mas eu quero começar por ela, amém? Eu quero começar por essa grande verdade, não é? E qual é essa grande verdade? A primeira verdade que a gente vai ver hoje. Eu quero ver com vocês hoje duas verdades, pelo menos, se der tempo. Eu acho que, tomara que dê, não é? E a primeira verdade é que para nós usarmos os dons, ou para que os dons do Espírito Santo se manifestem através da nossa vida de forma efetiva, ou seja, que dê resultado, não é? Porque a Bíblia nos mostra que os dons podem se manifestar sem gerar o resultado que eles vieram para gerar. Então, para que os dons possam se manifestar através da nossa vida, de forma que vai dar resultado, nós precisamos andar por um caminho pré-determinado por Deus. Existem vários outros caminhos, mas somente um caminho pré-determinado por Deus é que vai fazer com que os dons se manifestem na nossa vida de forma efetiva. E que caminho é esse? Eu quero ler com vocês 1 Coríntios. A gente vai ler do capítulo 12, 31 é o último versículo do 12, até o versículo 3 do capítulo 13. Então, do 12, 31 até o 13, 3. E a gente vai ler na NTLH. Diz assim, aqui o apóstolo Paulo está meio que parando de falar dos dons, ele está encerrando o 31, ele está passando a regra nos dons. Agora ele vai falar do caminho que a gente deve andar para que a manifestação dos dons gere na vida dos outros aquilo que ela tem, que ele tem que gerar. Amém? Vamos lá então. E esse caminho não é a pessoa que vai ser abençoada pelo dom tem que andar, é o caminho que nós, por meio de quem o dom se manifesta, temos que andar. Amém? E ele fala assim, por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. E você sabe que esse caminho é o amor, né? Eu vou até dar cola para você aqui, não é? Olha o que diz ali, no versículo 1, então, do capítulo 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Versículo 2. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, porque fé também é um dom. Tem a fé que é a fé normal, que todo mundo tem, mas tem a fé como dom da fé, é uma fé diferente, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Gente, nós temos que admitir algo aqui muito importante. Há manifestação de dons que não geram nada. É só como um barulho. Olha que interessante. Lá em Pentecostes houve um barulho, houve ou não houve? Mas além do barulho, houve a conversão de pessoas, sim ou não? Muitas vezes há barulho na manifestação dos dons, mas o resultado que era para acontecer não acontece. Por quê? Porque por meio
a pessoa por meio de quem o dom está se manifestando não anda ainda pelo caminho do amor. E antes de nós começarmos a falar de dons, especificamente, eu quero te dizer algo muito importante. Você precisa decidir andar no caminho correto. Porque entenda uma coisa, olha só, quem não anda no caminho do amor, não ama a Deus. Na verdade, quem não ama no caminho do amor, não ama, simples, não ama. E quem não ama, não tem a essência, a motivação e o caráter do Pai na vida dela. Quem não anda no caminho do amor, não ama as pessoas de verdade. Ela pode ter até um sentimento, sabe, muitas pessoas, elas confundem o amor com uma mistura de sentimento. É um sentimento de carência, misturado com um sentimento de posse, de propriedade. Você está me entendendo? E elas até sentem falta daquela pessoa. Mas isso não é amor. Não é porque você sente falta, não é porque você queria ter, não é porque você sente saudade, não é porque você sofre quando está longe, que você ama. Não, outros sentimentos geram isso. A carência, o sentimento de posse, né, que gera os ciúmes. Os ciúmes pode vir de um zelo, que gera o cuidado, não é? Ou os ciúmes pode vir do sentimento de posse, que gera um controle, que gera uma possessão, que gera briga, que gera desconfiança. Sim ou não? Outra coisa também é o costume, né? A gente está acostumado com pessoas, não é verdade? E quando elas não estão com a gente sente falta. A gente se acostuma até com o lugar, não é verdade? Sim ou não? E a gente sente falta. Então, sabe, essa mistura da carência com esse sentimento de posse que é meu e eu não quero perder, não é? Com essa situação de nós estamos acostumados com algo, mistura essas três coisas, meu irmão. Isso gera em você um sentimento que você acredita, jura de pé junto que é amor. Mas não é. E diz um profeta que não era amor, era cilada. Você está me entendendo? Aí, meu irmão, aí já era. Tem um livro que eu quero... não, eu esqueci um componente aí, um componente desse amor falso, né? É a carência, é o sentimento de posse, o costume e o desejo. E o quê? O desejo, né? Esse desejo pode ser o desejo sexual, que é o amor eros. Esse desejo pode ser o desejo de se sentir importante para alguém, não é? Então mistura tudo, não é? É o desejo, né, pelo sexo, é o desejo por se sentir importante para alguém, necessário na vida de alguém, não é verdade? Mistura, né, esses desejos, sejam eles quais forem, com a carência, né, com que não querer ficar sozinho, com o sentimento de posse, com o costume. Mistura essas quatro coisas, meu irmão, você acredita que você ama de paixão, mas não ama. Isso não é amor. Isso pode ser até uma cilada. Você está entendendo? Tem um livro do pastor Quach que eu gosto muito, e o título do livro é A Face Oculta do Amor. Compre esse livro e leia. Você vai entender o que eu estou lhe falando. É um estudo específico sobre o amor verdadeiro e esse amor enganoso, que é a mistura dessas coisas que eu estou falando. Tem mais coisa aí. Pelo menos que eu me lembrei agora são essas quatro. Você está me entendendo? Mas não ama. Na verdade, esse amor aí que eu estou falando, né, que tem a mistura dos desejos com a carência,
com o sentimento de posse, com o costume, é um amor que a gente, na verdade, está pensando em quem? Na gente. Você está me entendendo? Não está pensando no outro. Não é um amor altruísta, é um amor egoísta. Você está me entendendo? Não é? Não é um amor onde a gente entende que, né, a pessoa é importante para a gente. Não, é que né, a gente quer ser importante para ela. Então isso não é amor. O amor é completamente diferente. Então por que esse dom não funciona? Porque não anda no caminho do amor. Porque quem não anda no caminho do amor pensa em si mesmo. O foco não é abençoar. Então, né, por que uma pessoa quer ter, uma pessoa que não anda no caminho do amor, ela busca, e até pode haver manifestação dos dons através da vida dela? Por quê? Porque ela está pensando em quem? Eu quero ter sucesso na igreja, eu quero ter sucesso na minha célula, eu quero ter sucesso, quero que as pessoas reconheçam que eu sou homem de Deus, que eu sou mulher de Deus, que eu sou santo. Não quero fazer uma casa de paz agora, amanhã eu vou abalar, vou ganhar para Jesus. Você não está pensando nas almas, na aflição delas, na angústia delas, que elas podem morrer em qualquer momento e ir para o inferno. Você está pensando em quem? Em você. Mesmo que haja manifestação dos dons, não vai acontecer nada. Irmãos, e eu já vi gente falar assim para mim assim: ô pastor, e papo de pastor é o pastor, sabe? Só essas pessoas são tudo incrédulas, porque a gente profetiza, que Deus me usou mesmo, Deus me usou, e parece que não aconteceu nada. Claro que a gente pode acreditar isso, a incredulidade das pessoas, sim ou não? Mas dificilmente a gente acredita isso a uma pessoa que não anda no caminho do amor. Paulo diz: gente, olha, eu poderia falar todas as línguas que são faladas no céu e na terra. Rapaz, eu poderia, não é, ser o top das galáxias, mas se eu não tivesse amor, isso seria vazio. Fala assim: vazio. Vazio do quê? Vazio do poder de Deus. Pastor, então pode ter dom de Deus, vezes do poder de Deus? Aqui está escrito que pode. Não transforma. Olha o que ele fala no versículo 2: eu poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, é o dom que eu tenho. Ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, não seria nada. Você está me entendendo? Irmãos, tem gente, né? Eu sou pregador, eu gosto de pregar a mensagem, mas eu não sou pregador, eu sou pastor, né? E eu prego, entendeu? Mas, irmãos, eu vejo gente assim, com umas mensagens eloquentes, que até me chama a atenção da minha mente pela inteligência, né? Mas aí quando eu busco assim, dentro de mim, aquele fogo que os discípulos sentiram lá no caminho de Emaús, quando Jesus falava, eu não sinto. Me impressiona pela inteligência, me impressiona pela sabedoria, me ensina, mas não gera algo de Deus em mim. Agora tem pregação, meu irmão, não é? E tem pessoas da nossa igreja, inclusive, que eu, tipo assim, se eu fosse avaliar pela eloquência, pelo conhecimento, eu os classificaria como maus pregadores. Mas, meu irmão, às vezes estou sentindo, eles estão pregando, eu não estou nem entendendo direito o que eles estão falando, mas eu estou sentindo um negócio dentro de mim, meu irmão, que eu saio dali, rapaz, Deus tocou em mim. Você está me entendendo? Qual a diferença? Tem o dom, tem todo o conhecimento, mas não tem amor. Não gera nada nos outros. Você está me entendendo? Então nós temos que andar no caminho do amor. Não basta ter os dons. Porque entenda uma coisa, o objetivo dos dons, coloca para nós aí, 1 Coríntios 12, acho que é coloca no 13, deixa eu ver. Não, é 12, 3, ou 4, coloca no 4.
Bota no 13 não, deixa eu ver. Não, bota no 5. No 6. No 7. Aí. Para o bem de todos, Deus dá a cada alguma prova da presença do seu Espírito. É para o bem de quê? É para o meu bem. É para o bem de quê? Mas se eu não ando no caminho do amor, não é? Porque entenda uma coisa, irmãos, olha aqui. Eu posso amar vocês com amor que não vem de Deus? Posso. Esse meu amor pode ser a mistura do meu desejo pelo sucesso. Então, quando eu vejo você, eu tenho uma alegria. É ou não é verdade? Quando eu vejo o seu sucesso, eu tenho alegria, mas na verdade eu estou pensando no meu sucesso. Não é? Pode ser pelo meu desejo de reconhecimento. Sim ou não? Não é? Pode ser pela minha satisfação de eu não ser aquela autocobrança que a gente tem da gente mesmo. Sabe aquela autocobrança que quase mata a gente? E quando você está livre disso, dá um alívio, sim ou não? Pode ser um alívio em função da ausência da autocobrança. Tudo isso pode gerar em mim e eu posso acreditar, enganado, que eu estou amando vocês, mas não estou amando. Entendeu? Pastor, mas como saber se de fato eu estou no caminho do amor? Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, né? Eu sou apaixonado, primeiro por Deus e depois pela palavra dele, porque ele conta tudo para a gente. É ou não é verdade? E como que eu sei que eu estou andando no caminho do amor? Como que se anda no caminho do amor? Simples, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Porque amar, quando eu decido amar, eu decido então andar no caminho do amor. Olha só, quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo. Suporta o quê? Com fé, esperança e paciência. Aí você começa a ver se você anda no caminho do amor ou não. Você está me entendendo? Ei, olha aqui para mim. Você tem que decidir andar no caminho do amor dentro da sua casa. Sim ou não? Mas lá você precisa dos dons para edificar uma família? Não. A gente precisa dos dons para quê? Para edificar a igreja. Esse é o serviço que Deus deu para a gente fazer. Para edificar a igreja, nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Quer dizer, para edificar uma casa, você precisa de dons sim, uma família, né? Sim, mas não os dons do Espírito Santo. Você precisa do fruto dele, sim. Você precisa dos dons do amor de 1 Coríntios, sim, desses dois você precisa. Porque você tem que servir numa casa, você tem que se relacionar bem com as pessoas de uma casa, não é verdade? Mas, meu irmão, me diz uma coisa aqui. Para mim ser um bom marido e um bom pai, eu preciso ter revelação da palavra que eu tenho para ser um pastor? Não preciso. Você está me entendendo? Não precisa ter um monte de coisa. Agora, para a igreja, então eu preciso. Então, o que eu quero dizer isso para você? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você tem que decidir amar essa igreja. Você tem que decidir amar a mim. Você tem que decidir amar a minha esposa, amar minhas filhas. Você tem que decidir amar o pastor Marquinhos, a pastora Raquel, a Sarinha, o Memel. Você tem que decidir amar a Gislaine, o Davi, a Duda, o genro dela. Você tem que decidir amar a Edneia, o Ilquio, a Yasmin, nosso Deus. Tem que decidir amar o Igor. Meu irmão, entendeu? Tem que decidir amar o Gessé. Quem aqui já bateu aquele papão assim com o Gessé? O Gessé é um cara extrovertido, gosta de conversar com todo mundo, né? O Gessé é quietinho, tem que amar ele igual, quietinho mesmo. Tem que decidir amar a Leandra, que é a esposa dele.
Tem que decidir amar. Como é que é o nome do teu filho, Zezé? Tem que decidir amar o Luan. Você tem que decidir amar o Brian, com aquela carinha torta dele ali. Então, uns 3 semanas já desemocionado, tem que fazer um aconselhamento com o senhor e não vem, não aparece. E marca e esquece. Tem que decidir amar ele. O Getúlio, a Nancy, a Grazi, o Benjamin. Tem que decidir amar o Elvis, mesmo sem barba, parece que não tem queixa esse guri. Tem que decidir amar ele igual. É ou não é verdade? Sim ou não? Tem que decidir amar o Rude. E porque o Rude tem que amar também a Luciane, porque a Luciane tem que amar também o Rude. E os filhos, os cachorros, os papagaios, periquito. É ou não é verdade? Não é? Tem que amar a Gorete, a Nea 2, que tem a Nea 1 lá e a Nea 2 agora ali. Irmãos, tem que decidir amar todo mundo. O que é decidir amar todo mundo? É decidir, coloca lá no 4 lá, por favor. É decidir ter paciência com todo mundo, não é verdade? É decidir ser bondoso com todo mundo. Pastor, eu não sei o que é ser paciente, o que é bondoso, meu irmão. Aí você precisa do profeta Aurélio. Vai para o dicionário e aprende o que é ser bondoso. Eu não vou citar português para vocês aqui, eu sou pastor, sou professor de português, não é? Que a Joara, formada em letras, pode ajudar vocês. Tem que amar a Joara também, a Ingrid, o Maneco, não amar o Maneco, nossa Deus. Maneco difícil. É que a gente olha o Maneco assim bonitinho, voz bonita, mas chega perto, meu, não é fácil amar esses baixinhos, não, meu irmão. Entendeu? Não é? Sabe que esse cara fica brabo quando confronta? É o Maneco, meu irmão. Vai confrontar e você vê. Vai discipular que você vê que ele fica. E ele já quer usar uma meia dúzia de versículo bíblico que a gente tem que amar. Tem que ter paciência, tem que ser bom. Você está me entendendo? Não é verdade? Então olha aqui para mim. Se você quer que seus dons, os dons que o Senhor vai liberar através da sua vida, cumpram a finalidade deles, não é? Você tem que parar de pensar só em você mesmo, parar de pensar só na sua comodidade, parar de pensar só nas suas necessidades, entendeu? E começar a pensar nas outras pessoas dessa igreja. Você pensa, deixa eu fazer uma pergunta, você pensa nas outras pessoas dessa igreja? Você tem preocupação com elas? Você ora por elas? Ah, pastor, eu não sei o nome daquela pessoa. Meu, mas eu tenho certeza, se você se interessar, pelo menos a cara dela você vai lembrar. Ó, aquela pessoa lá que eu vi ontem, esquisito lá, Jesus, abençoa ele. Pastor, aquele lá, o narigudo, aquele lá que eu não sei como é que é o nome dele. É ou não é verdade? Ô, pastor, aquele carequinho lá que toda vez fica escutando mensagem com o braço cruzado e mão no queixo, quem é esse? É o Rude está sempre assim, ó. É que vocês não veem ele, eu vejo. Entendeu? Abençoa aquele lá compridão lá. Abençoa aquele irmãozinho lá que toca baixo sem queixo. Você sabe o nome dele? Você está me entendendo? Ora! Que se você não fizer isso, irmão, você pode falar as línguas estranhas tudinho, meu irmão, que não vai adiantar de nada. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Eu não falo a melhor língua estranha da vida, não. Minha língua estranha é uma das línguas estranhas mais assim, chumbrega que eu conheço. Volta e meus irmãos usou minha língua estranha. Não é minha, é do Espírito Santo. Você vê com o Espírito Santo. Irmãos, mas Deus me usa. Deus me usa. Não importa o som, não importa nada. Você está me entendendo? Deus me usa. Não posso fazer lista de fruto de pessoas que Deus já me usou para abençoar. Pessoas que já cresceram na vida, pessoas que libertas de drogas, de demônio, gente que já até pastor nessa vida, meu irmão. Você está me entendendo? Que bom que Deus quer usar a gente para fazer diferença na vida das outras pessoas. Deus quer te usar.
decida andar no caminho do amor. Essa é a primeira coisa que eu quero falar sobre os dons. Amém? Agora, tem uma coisa. Além desse caminho, para você fluir nos dons, você tem que... Essa é a verdade sobre o caminho, né? Mas agora eu quero começar a falar uma das primeiras verdades sobre os dons. Você tem que primeiro crer nos dons. Você tem que fazer o quê? Crer nos dons. Você tem que saber que eles existem. Segundo, você tem que saber quais são os dons. Você tem que saber o quê? Quais são os dons. E terceiro, você tem que saber como operar nos dons. Porque, irmão, tem que saber usar a ferramenta, não é verdade? Sim ou não? Se não souber usar a ferramenta, meu irmão, não é? Misericórdia. Eu me lembro quando os irmãos estavam pintando as paredes de preto aqui. E tem uma coisa, pintar de preto, meu irmão, é a coisa mais fácil que tem. Aí eu vi o André pintando. Meu irmão, você está vendo essa mancha aqui? Preta. Quem foi que fez, André? Foi o André. Meu irmão, vamos olhar o André pintando e o Gessé dançando, meu irmão. Meu Deus do céu. Mas eu pensei, ele vai aprender. Aprendeu, né, filho? Não é? Aí eu olhava pro Igor, o estilo estava melhor, mas quando eu chegava perto para olhar assim, estava tudo falhado. Esses guri. Mas eles foram aprendendo, então tem que crer nos dons, saber que eles existem. Tem que conhecer quais são os dons, qual a diferença de um para o outro e como que se opera neles, como que se usa os dons. E eu quero falar mais uma coisa sobre os dons ainda hoje com você, não é? E na verdade é uma pergunta: será que os dons do Espírito Santo cessaram? Será que eles cessaram? Porque na verdade tem gente que crê que cessou, e tem gente que crê que não cessou. Tem as igrejas pentecostais que creem na manifestação de todos os dons, não só o do Espírito, mas de todos os dons. E tem as igrejas não pentecostais que elas não creem em nenhuma manifestação dos dons do Espírito, creem só em parte dos dons ministeriais, os dons de Efésios 4. Não creem que o fruto do Espírito é algo sobrenatural, é um exercício natural do caráter. E crê nos dons de Romanos 12, que são os dons do amor, os dons de servir. Você está entendendo? Então, eles esquartejam os dons. Então, essa parte do dom a gente crê que existe, e essa parte se manifesta, e essa outra parte a gente não crê que se manifesta. Tem um texto lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 8 e 9, que diz assim, ó: o amor é eterno. Quem é eterno? Por que o amor é eterno? Porque Deus é amor. Amém? Existem mensagens espirituais, e aqui está falando de profecia. Coloca lá na tradução mais antiga, ó. Havendo profecias, ó, tá vendo ali? Aqui na NT Legal fala assim, ó: existem mensagens espirituais. Isso aqui é o dom de profecia, tá bom? Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais, aqui tanto a de profecia como a de línguas estranhas, são imperfeitos.
Esse texto aqui é um dos textos básicos que muitos grupos cristãos, muitas linhas teológicas usam para dizer, para crer numa teoria chamada cessacionista. Fala assim, cessacionista. O que é um cessacionista? É alguém que crê que os dons do Espírito Santo, que praticamente a metade dos dons ministeriais, e que o fruto do Espírito não se manifesta como algo sobrenatural na vida da gente. Tem igrejas, aí é igreja, tá? Que nem todo mundo que é igreja, nem toda igreja é igreja, como nem todo mundo que chama Jesus de Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, tá bom? Tem igreja que chega a dizer que falar língua estranha é coisa de demônio. Nós sabemos, a Bíblia nos alerta que os demônios imitam alguns dons, sim ou não? Mas porque eles imitam, a gente não vai achar que agora não existe. Porque, na verdade, para ter uma imitação, tem que ter um verdadeiro, não é verdade? Alguém consegue imitar algo que não existe, um verdadeiro? Sim ou não? Se alguém quiser me imitar, por exemplo, só vai poder imitar se eu existir. Se eu não existir, ninguém me imita. Não é verdade? Alguém já comprou um Nike primeira linha aí? Um tênis Nike primeira linha? Alguém já comprou? Já comprou, filho? Por que ele conseguiu comprar um Nike primeira linha? Porque existe o original. Sim ou não? Então a base para a imitação, inclusive a dos dons, é porque o original existe. Se não existisse, não teria como ser imitados, não é verdade? Então esse aqui é um dos textos que os cessacionistas usam para apoiar a sua crença errada. Eles dizem que as profecias acabaram, porque aqui está escrito que ia durar pouco. Eles dizem que o dom de línguas acabou, porque terminará logo. Mas ao mesmo tempo que eles acreditam que o dom de profecia acabou, que o dom de línguas acabou e que outros dons do Espírito Santo acabou, essas igrejas, esses teólogos, eles acreditam que o dom do conhecimento continua. Por que eles acreditam que o dom do conhecimento continua? Nessas igrejas que não tem dom do Espírito Santo, que não fala língua estranha e que não tem profecia, isso que te digo, filho meu, palavra de conhecimento, de revelação. Eles acreditam na revelação da pregação? Acreditam ou não? Acreditam. Então quer dizer que se os dons do Espírito Santo não se manifestam mais, então não podia ter nenhum. Concorda comigo? Agora, os mesmos que dizem que alguns dons não se manifestam mais, dizem que tem outros que se manifestam. Mas com que base bíblica? Com que base bíblica? Não tem. É pela observação. Não, como tem pregação, então tem o dom de conhecimento existe. As pessoas não falam muito em línguas em determinado lugar? Então acho que não tem. Mas a observação é base para a gente determinar a nossa fé? A fé é fruto do que não se vê. Você está entendendo? Isso acontece também com os dons ministeriais. Coloque em Efésios 4:11. A gente não vai falar de dom ministerial aqui, mas só para você ter uma ideia. Aqui fala de 5 dons. Quantos dons? Apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e mestres da igreja. Esses mesmos que não creem no dom de profecia, nem de falar em línguas, nem de curar enfermo, nem de expulsar demônio, eles também não creem na manifestação do dom apostólico, nem do dom de profecia do profeta, mas acreditam que existe ainda o evangelista, que existe ainda pastores, porque se dizem pastores, e ainda existe o mestre. Qual é o prazo de validade dos dons? A Bíblia diz claramente que um dia vai acabar. Diz onde diz. Mas a Bíblia diz quando vai acabar? Diz. Ela diz. A Bíblia diz que vai acabar. E ela também diz quando que vai acabar. Efésios 4:13. Olha aqui. Bota isso aí. Olha só. No 12 está falando, no 11 fala dos dons ministeriais, no 12 fala o porquê que eles são dados, para capacitar você a construir o corpo de Cristo. Aí ali no início do 13, nessa tradução, se a gente pegar lá o original do grego, você vai ver que concordo com o que eu vou dizer para você agora. Fala assim, até que todos, fala assim, até que todos. Até quando esses dons vão se manifestar? Até que todos. Então qual é o prazo de validade? Até que. Imagina que, não é? Eu digo para você, irmãos, eu vou ficar aqui, até que tenha 2.000 almas convertidas. Aí alguém pergunta para você, será que o missionário está lá ainda? Você vai pensar, mas tem 100? Bom, então ele está lá ainda, porque não se cumpriu o propósito ainda. Você está me entendendo? Deixa eu perguntar, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós como igreja chegamos a esse nível aí? Então os dons continuam se manifestando? Sim ou não? Sim, porque já se cumpriu isso até aqui. E mesmo que se cumpra numa geração, isso quer dizer que na outra já se cumpriu também? O Senhor diz que Ele se manifesta de geração em... Onde é que está escrito isso? Em vários lugares da Bíblia. Ele visita o pecado dos pais dos filhos. Ele abençoa até a 10ª geração, mas castiga até a 4ª geração. Ele se diz Deus geracional, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O que Ele faz numa geração, Ele quer repetir na outra geração. Eu acredito que conforme a igreja vai, né, uma comunidade específica vai crescendo na fé, tem determinados dons que não tem mais necessidade de se manifestar. Você concorda comigo? Imagina só, olha só, se a gente não ganhar mais alma para Jesus a partir de agora e a gente ficar o resto da vida aqui até ficar velho aqui, vocês acham que vai ter manifestação de expulsação de demônio aqui? Sim ou não? Não, porque já estão tudo libertos, não precisa de demônio de hoje. Isso quer dizer agora que, quer dizer que, porque não tem mais manifestação de demônio aqui, isso quer dizer que não se expulsa mais demônio? Não. Não é verdade? Sim ou não? Vai começar a ter dom de cura aqui, depois de um certo tempo? Está todo mundo curado, já vai ter que começar a orar, mas eles vão ficar doentes para manifestar dor de cura, a não ser que a gente ganhe novas pessoas que venham com problema espiritual, com doenças, aí vai voltar a ver porque os dons se manifestam segundo a necessidade daqueles que Deus quer tocar, não é verdade? Não se manifestam para dizer que a gente é bom, se manifestam para o bem daqueles que precisam, o bem que aquele determinado dom vai fazer na vida deles. É assim que funciona.
não é? Então o prazo, nesse contexto aqui, o prazo é até que, não é? E tem outro texto fantástico, que mostra esse grande equívoco da interpretação bíblica. Ó, lembre, um dos textos que dá a base para esse povo interpretar que os dons cessaram é 1 Coríntios 13, 8, sim ou não? Porque lá diz que vai acabar e de fato vai acabar. Mas olha agora o que diz um pouco logo abaixo, no 9 e no 10. 1 Coríntios 13, 9 e 10. Diz assim, ó: pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Já li isso aqui, né? Aí olha o que diz no 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Então aqui está escrito que o imperfeito vai desaparecer um dia. E no contexto do texto, quando ele fala desse imperfeito, está falando do quê? Dos dons. Os nossos dons são imperfeitos? São. Porque talvez na próxima terça ou na outra, ainda eu mostro para vocês por que o dom é imperfeito. E não é por causa de Deus, amém? É por causa do instrumento. Você está entendendo? Quem crê aqui que a inspiração que Deus me deu, quando Deus me dá uma inspiração para pregar, ela é perfeita? Quem crê? Mas quem crê que quando eu prego ela sai imperfeita? Eu sou gente. Não tem como eu não contaminar, nem que seja um pouquinho, a mensagem que Deus me deu. Quem já bebeu água com gosto de cano? Hã? Pois é, você está ouvindo uma mensagem com gosto de César. Assim como você já bebeu água com gosto de cano e essa água te matou? Não, mas matou a sua sede? Não fez bem para você? Mesmo a mensagem com gosto de César vai fazer bem para você também, só que você tem que dar uma filtrada. Examine todas as coisas e retém aquilo que é, porque o que Deus dá é perfeito. Mas essa transmissão aqui, meu irmão, não é perfeita. Que aqui Deus já falou algo para ele, para você, e que você já interpretou do jeito errado, para você mesmo, não foi nem para os outros. O erro está no Senhor? Não, está na gente. Você está me entendendo? Irmãos, olha aqui, o povo de Israel se preparava arduamente para receber o Messias, sim ou não? Quando ele chegou, rejeitaram ele. O problema foi a profecia que Deus deu ou a interpretação deles? A interpretação deles. Você está me entendendo? Então, os nossos dons são imperfeitos. E o que é imperfeito um dia vai desaparecer, sim. Mas quando? A pergunta é quando que aquilo que é imperfeito vai desaparecer? Quando? Quando, gente? Quando? Está escrito ali. Quando vier o que é perfeito. O que é perfeito aqui é consenso teológico. É o quê? Que está falando da volta de Cristo. Ou porque Ele que é perfeito chega, a gente pode interpretar desse jeito, ou porque nós seremos revestidos de incorruptibilidade, e aquilo que nos faz imperfeito vai ser retirado da gente. Mas de qualquer forma, isso também está ligado à volta do Senhor Jesus Cristo. Essas igrejas, esses teólogos que creem que determinados dons não se manifestam mais, eles creem que Jesus já voltou? Não. A situação que, como eles não veem acontecer, eles concluem que acabou. Você está me entendendo?
Mas a Bíblia diz que o que é imperfeito, e está falando de dom, sim ou não? Só vai desaparecer quando o que é perfeito chegar. O perfeito não chegou. Não há nenhuma declaração bíblica que afirme que os dons já acabaram. Há sim uma observação que tem faltado manifestação dos dons da igreja, sim ou não? Mas tem faltado porque eles não acabaram? Se você assistir as 2 lives que eu fiz já, e eu vou fazer uma hoje, né, às 10h30, você vai ver 2 motivos pelo qual os dons não manifestam mais. Os dons se manifestam na vida de quem vai, meu irmão. Porque é uma ferramenta para quem está trabalhando, amém? Hoje a maioria do povo de Deus está construindo o corpo de Cristo ou não está construindo? Deus vai dar ferramenta para quê? O que nós temos que fazer é resgatar os dons que não estão sendo manifestos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqui nessa congregação, tem dons que a gente precisa e que não estão sendo manifestos? Sim. Porque eles acabaram? Não. Porque nós não temos buscado. E nós precisamos começar a buscar. Eu quero fazer um apelo para você hoje. A partir de hoje, veja os dons que não se manifestam aqui e comece a buscá-los. Sabe qual é o melhor dom? O melhor dom é aquele que ainda não está sendo manifesto e que a igreja está precisando. Comece a buscá-los. Amém? Fique de pé no seu lugar, vem aqui à frente. Eu e o pastor Marquinhos vamos orar por você. Por enquanto que os irmãos tocam uma canção, nós vamos colocar nossas mãos sobre a sua cabeça e vamos orar para que os dons do Espírito Santo comecem a se manifestar através da sua vida. Só de fundo, canta baixinho, para não atrapalhar a oração. Comece a orar você no seu lugar. Se você quer a manifestação dos dons, entenda que você precisa decidir fazer o serviço. O serviço de edificar o corpo de Cristo, de ganhar almas para Jesus, de cuidar delas. Para que Deus te use para curar, para libertar, para fazer elas crescerem espiritualmente, se tornar discípulas do Senhor. Para esses dons terem o efeito que o Senhor quer que tenha. Além disso, você precisa decidir andar pelo caminho do amor. Então comece a orar ao Senhor. Nem que seja baixinho, mas não ore em pensamento agora. Abra a sua boca. A sua declaração em nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós carecemos da manifestação dos dons. Nós carecemos dessa insubstituível e poderosa ferramenta, Senhor. Porque nós admitimos que temos tido dificuldades desnecessárias na edificação da Tua igreja, porque estamos trabalhando sem as ferramentas corretas, Senhor. E muitos também não estão trabalhando. E ainda há aqueles que trabalham, têm as ferramentas, mas não andam no caminho do amor. Então, não também geram o resultado necessário, o resultado que o Senhor quer que gere. E nós viemos diante do Senhor nesta noite e clamamos que o Senhor venha nos capacitar com esses dons. Venha liberar através das nossas vidas esses dons agora. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh Espírito de Deus, começa, Senhor, a liberar os dons, através da vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Que o Teu Espírito
que me faz ser alguém se manifestar na vida melhor. desta pessoa, O de teu forma que os dons amor me comecem a ser percebidos. com Deus, tira todo gemas que medo, eu jamais me toda incredulidade, todo soltarei. receio, todo O egoísmo teu tem impedido a amor manifestação está dos dons. ganhando E forma nós oramos em com mim. imposição de mãos agora, segundo os E a apóstolos, cada dia para que o Senhor eu comece a te liberar, amo que o Senhor comece a mais. liberar a manifestação Só dos o teus teu dons. amor. Venha, Senhor, liberar essas ferramentas espirituais, essa capacidade espiritual sobre a tua igreja, Pai. A tua palavra diz que o Senhor dá os dons para cada um segundo o Senhor quer e para o bem de todos. Ó Pai, então segundo o Senhor quer, segundo a tua vontade, comece a liberar o dom que o Senhor tem preparado para liberar através da vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Ó Espírito Santo, Senhor, prepara-nos para isso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aquela pessoa que ainda não foi batizada com fogo, que ela seja batizada com fogo. Aquela pessoa que ainda não tem a tua presença, derrame a tua presença sobre a vida dela, Senhor, para que o Senhor possa começar a se manifestar através da vida dela, Senhor, para fazer milagres, para realizar prodígios e maravilhas. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, venha se manifestar através do teu povo, venha se manifestar através da tua igreja, através dos dons do teu Espírito, Pai. O dom de línguas, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom de milagres, o dom de profecia, Tua presença o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de discernimento de espíritos. Oh Espírito Santo, Senhor, prepara-nos para um rebuliço em nossas vidas, Senhor, para que comece a haver aqui, nas casas de paz, nas praças, nas ruas, nas casas, nos lugares. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Tua presença em nome de Jesus, em nome de Jesus, que comece a ver as manifestações do teu Espírito em nossas vidas, Senhor. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Prepara-nos, Senhor, enche-nos até transbordar, Senhor. Nós queremos dar liberdade ao teu Espírito, não queremos entristecer o teu Espírito, não queremos apagar o teu Espírito, Senhor. Oh aleluia, aleluia, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, amém. Eu estava orando por vocês e me lembrei de um testemunho rapidinho que eu quero contar. Lá em Porto Alegre ainda tem lá um irmão chamado Jorge. Ele era advogado. Eu já contei o testemunho dele aqui, que quando chegou na igreja ele falou assim: pastor, eu posso ter o carro que eu quiser, a casa que eu quiser, a mulher que eu quiser, mas tenho vontade de me matar. Quem lembra disso? A gente começou lá na igreja uma vez a orar para os dons começarem a se manifestar. Como ele era advogado, numa audiência um dia, e tinha um colega dele lá que estava com ele lá, o colega dele começou a passar mal. Na audiência, ele sentado, ele foi orar pelo colega dele. O cara ficou possesso na audiência. Ele mandou, tá amarrado, tirou a pessoa abraçada assim, possessa, levou para o banheiro, fechou a porta e do trabalho dele, não é nem escritório.
Na audiência. Tem que pedir licença e vai expulsar demônio. Isso vai acontecer na sua vida. Não é? Eu sou Gorete, estou lá fazendo depilação de alguém, manifesta lá, irmã. Já pensou? Já pensou, meu irmão? Pensa. Não é? Já pensou, Eva? Tu lá fazendo tua diária na casa de uma família, alguém lá fica possesso? Atendendo um cliente lá, o cara pega na tua mão, pô, valeu pela compra e fica possesso lá. Já pensou, Rude, lá? Se prepare. O Senhor vai fazer coisas na sua vida. Se você não quer que isso aconteça, não ore. E não venha mais na terça, fuja daqui. Mas senão isso será inevitável na sua vida. Amém? Deus te abençoe, nosso culto está encerrado. Daqui a pouquinho a nossa live. Amém? Glória a Deus. Não perca a nossa live, vai estar forte. Vamos continuar falando sobre dons lá. Amém?